Se você pegar, por exemplo, o que é uma Constituição, já na análise do Hans Kelsen, que embora tenha falhas, neste ponto nunca foi contestado, toda a Constituição é uma pirâmide, quer dizer, ele coloca coloca um princípio no topo e o resto, né, deriva daquilo ou é fundamentado naquilo de alguma maneira. E as leis singulares que vêm no Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e regulamentos, etc., em princípio tem que ser todos coerentes com aquilo. Esta noção já se perdeu completamente. Para saber se uma coisa é constitucional ou não no Brasil, você precisa de um gênio para discernir isso aí. E a simples consciência de que as leis têm que ser coerentes entre si já desapareceu. Vocês vão promulgar uma lei, mas tem uma lei que contradiz essa. Você pensa que alguém é sensível a isso no Brasil? Pouco importa. Eles podem lançar leis. Eu já vi inúmeras leis contraditórias, que às vezes são contraditórias não apenas com outras leis, mas na sua própria redação. Então, isso no Brasil só não chega a acontecer porque uma das forças envolvidas recua. O pessoal da igreja então recua e não faz nada. Tá certo? Mas se resolvessem defender os seus direitos, então haveria o apelo simultâneo a duas leis contraditórias. Então, o fato de que os legisladores mesmo, você vê quanto nós pagamos para estes camaradas em Brasília criarem novas leis. Eles ganham dinheirão, têm condições de trabalho as melhores possíveis e são ao mesmo tempo capazes de redigir essas leis contraditórias com total irresponsabilidade. Né? Por quê? Porque a ideia mesma de lei para eles mesmos é distante. A lei não é mais um princípio que se destina a ordenar a sociedade. Né? A lei é um simples pretexto para defender certos grupos em certos momentos. Todas as leis que se fazem no Brasil são oportunísticas. Elas visam um objetivo político determinado e às vezes visam a serviço apenas de pretextos. Ou às vezes têm apenas uma função simbólica de agradar a determinados grupos. E o que determina mesmo a conduta desses senhores legisladores é o quê? São as regras comunais nas quais eles vivem. A concorrência que eles têm com os seus pares, dá certo, o desejo de subir na vida, etc. Então, você tem uma sociedade imensa com quase 200 milhões de habitantes, não sei nem se o Brasil já alcançou 200 milhões, né? Onde toda a conduta das pessoas é regrada por essas leis comunais não escritas, que visam apenas, vamos dizer, a assegurar a cada um o melhor pedaço que ele possa obter, vamos dizer, do patrimônio da sociedade e a melhor posição que ele possa obter dentro da sociedade. Então, é claro que você falar em controlar o banditismo numa situação dessa é absolutamente ridículo. Né? Diz aí o seu Lula da Silva, quando ele promulgou essa nova lei, um novo Código da Defesa Nacional, que agora estamos equipados para combater o banditismo, etc. Falar, isso é tudo conversa mole. Ele disse que ia combater o banditismo na primeira eleição que ele se candidatou em 2000, que ele venceu em 2002, não fez absolutamente nada ao longo de 8 anos e não vai fazer no último mês, evidentemente. A expressão combater o banditismo no Brasil não é sério. O banditismo vai crescer, vai continuar crescendo. Algumas iniciativas locais que possam melhorar a situação aqui ou ali não fazem a menor diferença. O bandido para de operar num estado, vai para outro estado, a coisa continua toda igual e a matança vai continuar aumentando, tá certo? Então, é nesse ambiente que vocês estão entrando e vocês vão ter que pensar muito bem como é que vocês vão orientar as suas vidas, as suas carreiras intelectuais para que o seu trabalho possa surtir algum efeito, tá certo? Ou pelo menos para que toda esta energia positiva que vocês representam não se disperse, tá certo? Não seja, vamos dizer, apenas mais um aborto, mais um desperdício de esforços vãos. Tá certo? Então, este é um tema que vocês devem continuamente debater entre vocês mesmos. Veja que daqui 3 ou 4 anos vocês vão começar a dar aulas, escrever livros, ter uma atuação pública. Tá certo? E se essas coisas não forem muito bem articuladas umas com as outras, tudo vai se perder. E eu acho que
sem nenhum exagero, esse grupo que está assistindo às minhas aulas é o único no qual, vamos dizer, as regras, princípios e valores que podem dar uma unidade à sociedade têm alguma existência real. Quer dizer, vocês têm, vamos dizer, vocês conhecem alguns princípios de moralidade sem o qual um país não pode ir para frente. Vocês têm uma escala de valores, são sensíveis a uma escala de valores que para os demais cidadãos nem sequer existe. Então, de certo modo, vamos dizer, vocês têm a fórmula do que é preciso fazer. Se não a tem totalmente claro agora, vão ter mais dia menos dia. Tá certo? Então, pensem bem, porque eu vejo, por exemplo, através de internet, através de mensagens que chegam a mim, inúmeros esforços intelectuais totalmente perdidos. Eu sou que começa bem, mas 6 meses depois tu começa a dizer besteira. Tá certo? Por quê? A regra comunal lhe subiu à cabeça. Então, não é capaz mais de julgar as coisas em função de valores superiores e começa a julgar, então, em função, né, das regrinhas de defesa pessoal da comunidade. Isso acontece com uma facilidade impressionante.